Escute isso que Deus está revelando. Olha isso. Como assim, pastor? A minha rebeldia, a minha desobediência a pai, mãe ou a qualquer autoridade, como vimos aqui, é pecado de feitiçaria. E eu, quando eu preparava a série, eu ia fazendo os textos e Deus ia dando e eu ia perguntando: Senhor, me explica isso aqui, porque para mim eu não estou encontrando sentido. E aí Deus falou assim: por que que a desobediência à autoridade é considerado pecado de feitiçaria? Porque o que é a feitiçaria? Vou falar no popular, né? A macumba ou feitiço que alguém faz contra outrem. É a pessoa que tem uma intenção má no coração, um sentimento mau a despeito de outra, e ela envia esse sentimento, essa energia ruim. Eu não gosto da fulana, eu não gosto do fulano, então eu vou lá, pego essa energia e peço alguém para fazer um trabalho, chama-se uma demanda, ou seja, mandar essa energia ruim para essa pessoa. Então a pessoa vai lá, faz o trabalho para que algo de ruim aconteça com aquela pessoa. E aquilo ali pode pegar se a pessoa for descoberta espiritualmente. Olha o que Deus me mostrou. A rebeldia, a rebelião, a insubmissão, a desobediência é como se a gente estivesse fazendo isso. Por quê? Se o meu pai fala para mim, a minha mãe, o pastor, um líder espiritual ou um professor da escola, qualquer autoridade que está sobre mim, fala algo para mim, e aí eu vou usar a figura do pai e da mãe. Menino, não faça isso, não haja assim. Qual é o sentimento que nós ficávamos quando nossos pais brigavam com a gente, ou davam conselho, ou proibia a gente? Era sentimento bom ou ruim? Ruim. Ao ponto de alguns de nós falar assim: um dia eu vou sair dessa casa, estou doido para sair dessa casa, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Quantos falaram isso? Olha o que Deus está te ensinando sobre obediência. Eu encho-me daquele sentimento negativo e eu desejo aquilo para aquela pessoa que eu não estou obedecendo. Por isso que a Bíblia compara o sentimento de desobediência, de rebeldia, com feitiçaria. Não responda, a começar por mim. Quantas vezes nossos pais espizinharam a gente e a gente ficou com raiva e desejou o mal. Eu não lembro se eu cheguei a fazer isso, mas quantas pessoas falam: tomara que morra. Isso é uma feitiçaria. Quem está entendendo, diga amém. Então, abre teu coração, irmão, irmã, porque o Senhor vai usar esta palavra para te abençoar. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Você vai abrir em Salmos, depois vai passeando na Bíblia, em Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e depois você vai se deparar com o grande profeta Isaías. Inclusive, Isaías foi o que Deus usou para dar uma palavra para a irmã Vanessa, não foi? Isaías? Ezequiel, né? Ah, sim. Os dois são da mesma envergadura. Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20. Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a santa palavra de Deus, no capítulo 1 do profeta Isaías. Vamos ler apenas o versículo 19 e o versículo 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Versículo 20. Mas se resistirem e se rebelarem, ou seja, desobedecerem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Quando Deus dá essa palavra através do profeta Isaías, ele está falando exatamente sobre algo que nós não paramos para observar, que o Senhor nos chamou a atenção pelo culto da manhã. É esse tema e este assunto que a cada pregação eu tenho entendido por que Deus deu o tema obediência.
Porque todos nós já ouvimos falar de obediência. Todos nós sabemos muito bem o que é obedecer e desobedecer. Só que nós nunca paramos para falar: eu quero aprender a obedecer. Não há a matéria obediência na escola, não há a matéria obediência na faculdade. E nem vejo eu, que sou da área de cursos sobre obediência. E desde pequeno nós crescemos desobedientes. Desde os 6 meses de idade, a gente já começa a fazer pirraça, a pirraça vai evoluindo até chegar a nível de rebeldia. E agora Deus nos traz aqui, neste lugar, para nos ensinar sobre um assunto que ninguém está ensinando. Para nos ensinar sobre um assunto que ninguém sequer está falando. Em falar sobre um assunto e dar evidência a um assunto, obediência, que não se ouve falar, às vezes, nem na própria igreja de Cristo. Então, eu valorizo isso quando eu vejo Deus se interessando em me ensinar e te ensinar sobre esse assunto. Só que como ensinar sobre obediência para adultos? Como ensinar sobre obediência para pais e mães? Ou para filhos que já estão numa fase já de juventude e fase adulta? Só Deus para fazer isso. Então, abre o teu coração, e eu quero dizer que o elemento que Deus nos deu, que vai representar a obediência, para a gente nunca mais esquecer desse intensivão de 1 mês que Deus está nos dando, é o elemento da chave. Foi o que Deus nos mostrou. Porque Deus me mostrou que a chave, a obediência é uma chave que abre portas. E é uma chave também que fecha portas. Existem pessoas, incluindo a mim, que estão com a vida em algumas áreas travadas por causa de desobediência do passado. Então, nesta palavra, eu vou repetir, peço que coloque na tela, por favor, eu quero que você visualize comigo, porque quem for até o final da série para fazer o ato espiritual no final da série, no final de outubro, vai receber uma chave dessa daqui. Não é a chave ungida, a chave não estará ungida, tá bom? É só para ficar como elemento, é igual aliança. É igual aliança, é um elemento que lembra que eu tenho aliança com alguém. Então, essa chave que você vai receber no último dia não tem nenhum poder. Só vai ter como uma lembrança de que se você obedecer, portas serão abertas diante de você. Amém? Então, vem até o fim da série para que você faça o último ato espiritual. Cada série vai ter no final um ato espiritual e um elemento que você vai levar para simbolizar. É o certificado de conclusão de que você realmente viveu aquele momento. Se vocês, olha aqui, abrangência, vocês estiverem dispostos, porque tem que haver uma predisposição de vocês, eu quero aprender. Olha do seu lado aí, dá uma olhadinha no seu lado. Eu vou fazer igual aqueles pregadores famosos, dá uma olhada no seu lado, mas não é para a pessoa do seu lado. Tá vendo que vocês estão viciados? Olha para a cadeira do seu lado. Viu, irmã Daniela Mendonça? Dá boa noite para os seus irmãos que estão aí querendo aprender obediência. Vocês estão entendendo? Ei, olha para mim aqui. Ei, Deus me ensina. Nem todo mundo se interessa em aprender a obedecer. Quer continuar do jeito que está. Por isso, Deus honra quem estiver disposto. Durante 30 anos da minha caminhada com Cristo, irmãos, eu chegava numa classe para dar aula. E era só eu e mais 2 alunos. As pessoas se batizavam, assumiam um compromisso com Cristo no domingo. Na outra semana, ninguém mais vinha para a classe. Só ficava eu, de uma turma de 70 pessoas. Só eu e mais 2, mais 2, mais 3, mais 5. E assim foi 19 anos. E eu falava, Deus, e ele falava, meu filho, eu honro constância, eu honro posicionamento, eu honro quem está disposto, quem está disposta, quem se sacrifica. Deus ama sacrifício. Deus não quer mais sacrifício de sangue, porque o último sacrifício foi Cristo, mas Ele ama quando a pessoa sacrifica a sua própria vida. Sabe o que significa isso? Sacrifício vivo. O que vocês estão fazendo aqui é sacrifício vivo e agradável a Deus.
São filhos e filhas interessados em aprender de Deus a obedecer. Tem pessoas que não. Alguns por razões justificáveis, outros por razões de que esse assunto não é interessante. E está tudo bem. Porque quando eu me deparo com essa palavra, ela vem ao encontro do que a gente está vivendo aqui agora. Palavra de Deus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vírgula, condição. Antes da vírgula, condição. Se vocês estiverem dispostos, porque tem gente que não está disposto, comerão o melhor desta terra. Amém? Sabe o que eu vejo? É um momento como esse, que Deus está vendo. Deus dorme, sim ou não? Deus está vendo o teu interesse. Deus sabe o quanto você está cansado, o quanto você está sobrecarregado. Só Deus sabe para você estar aqui hoje o que aconteceu. Só Deus sabe como vai ser a tua semana, irmãos. É leão, é urso, é uma porção de coisa para tu matar, é um BRT, é um trem, é o trânsito, é uma porção de coisa. O que você está fazendo aqui, doido? Por que você não está em casa descansando, folgando a tua alma? Talvez porque você vai se enquadrar aqui, ó, disposto a obedecer. Aí tem uma promessa para você. Você, e aqui não é palavra de pastor, é palavra de Deus, está diante dos teus olhos. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão o melhor desta terra. Amém? Sabe o que significa isso? Quando eu obedeço a Deus, Deus ele sempre vai me abençoar, porque bênção não vem sem condição. Eu preciso me posicionar. Segundo 20, mas vem a condição. Se resistirem e desobedecerem, estamos falando sobre obediência. Se eu não me interesso, então eu não quero aprender sobre obediência. Eu não estou preocupado em ser obediente. Serão devorados pela espada. Ah, pastor, então a palavra de deixou, perdeu o efeito. Porque ninguém mais mata a fio da espada. Você já ouviu falar em evolução da humanidade? As guerras eram com espadas. Hoje as guerras são com armas. Hoje as guerras a violência hoje é muito maior. A probabilidade do mal nos alcançar sem Deus é muito maior do que antigamente. Antigamente, as casas era uma aqui, outra não sei aonde, outra não sei aonde, um poste de luz de madeira com a luzinha amarela. E a gente andando e andava, as mulheres andavam. Era uma coisa muito mais segura, sim ou não? Hoje em dia, a mulher não pode andar dali para ali, ela está correndo o risco de, Deus que me perdoe, de acontecer um mal sobre a vida dela. É sobre isso. A espada hoje, ela não é mais aquela espada como a gente pensava. Agora, a espada representa o mal que vem sobre a terra. Então, quando eu olho para isso, eu não quero resistir. Eu não quero. E outra coisa, escute isso. Ah, pastor, eu não sou rebelde. Eu não sou desobediente. Existem dois tipos de desobediência. Existe a desobediência que você fala assim, eu não vou fazer não. É uma desobediência velada. Mas também tem aquela desobediência que você não fala nada, mas você não vai fazer. Lembra da história que eu contei de manhã? O menininho estava bagunçando, o pai chama a atenção dele, ele desobediente, para, ele não parou, até que o pai vai lá e fala, fique quieto, sente-se aí. Aí o pai estava diante do pastor que estava visitando a família e mandou a criança sentar na pressão, depois da criança estar perturbando, desobediente, não obedecendo nem o pai, nem a mãe, nem a ninguém. Ele foi tão incisivo, ele teve que tomar uma atitude porque já estava demais. A criança sentou, e quando a criança senta, aí o pai falou, isso meu filho, é isso aí, assim que o papai quer, você obedecendo, ficando direitinho. E o menino olhou para ele e falou, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé.
Isso é uma forma, ele estava sentado, mas ele estava sendo desobediente dentro dele. Então nós temos a mania de achar que nós somos obedientes, mas muitas vezes você está desobedecendo por não estar fazendo aquilo que você precisa fazer. Então, serão devorados pela espada. E quem está falando isso não é o pastor, mas é o Senhor. Então, quando eu ouço isso, quando eu leio isso, eu falo, Deus, então, por favor, me ensina a obedecer. Eu quero comer o melhor desta terra. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, guarda isso no teu coração para você nunca mais esquecer. É por isso que a pessoa que não paga o preço para obedecer, ela vai julgar a quem obedece. Nossa, o pastor está sendo abençoado. Olha lá, o pastor está com carro X. Olha, o pastor está com aquilo ali. Olha o pastor. Mas o pastor paga o preço para obedecer. Vão ter pessoas que vão olhar para você e falar, fulano está prosperando, que não sei o quê, não sei o quê. Mas essa pessoa não sabe que você paga o preço para estar na casa de Deus. Ela não sabe o preço que você paga para obedecer uma palavra dessa. Quem está entendendo, diga amém. Então, por isso que quem não tem conhecimento vai julgar o teu crescimento. Porque ele não sabe que o teu crescimento está vindo debaixo de uma palavra que você recebeu. Quantas vezes aqui neste altar, quando vem qualquer um dos irmãos pregar aqui, e eu tomo posse, irmão. Se eu hoje estivesse sentado aí, tivesse um dos preletores da casa pregando sobre isso, eu ia estar aí como vocês estão, olhando e tentando entender para eu fazer conforme a palavra do Senhor. É assim que eu faço. Então, nesta noite, eu quero liberar algumas chaves para a tua vida. Da parte de Deus, todos nós desejamos viver uma vida abençoada. Todo mundo quer ser abençoado. Experimentar a provisão de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família e ter paz. Olha isso. Mas a Bíblia é clara, as bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência. Mas isso não é agradável ao ser humano. É mentira quando pregam que você será abençoado, mas não mandam você obedecer a palavra de Deus. Como que um filho vai receber uma bênção se ele está sendo desobediente? Só se for um pai e uma mãe tola. A criança está rebelde, a criança está batendo no seu rosto, a criança não está te respeitando, e você vai ali e fica presenteando aquela criança. Se eu e você fazemos isso, Deus não é esse pai. Então Deus só vai realmente abençoar aqueles que obedecem à palavra dele. Quem está entendendo, diga amém. A obediência é a chave que abre porta da prosperidade, da vitória e da proteção e provisão do Senhor. Está no texto. Se você obedecer, você comerá o melhor desta terra. O que é o melhor desta terra? É bênção, é vitória, é conquista. Deus vai te abençoar se você obedecer. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer. Quem está entendendo, diga amém. A primeira chave para você é o princípio da obediência. Repete comigo assim, o princípio da obediência. Sabe o que significa isso? Você precisa estabelecer como princípio na tua vida obedecer. Pastor, obedecer a quem? A toda e qualquer autoridade. Toda e qualquer autoridade, seja pai, mãe, pastor, professor, todas as autoridades. Não é obediência cega, é obediência de respeito. Nós vimos pela manhã sobre obediência às autoridades governamentais. Nossa! Eu posso não concordar com o governo, mas eu não posso desrespeitá-lo. Duro isso, né? Mas quem falou isso foi Deus e nós lemos esse texto pela manhã. Eu não concordo, eu não acho legal, independente de partido, vocês sabem que eu sou apolítico. Mas eu aprendi. Ou eu oro para Deus abençoar, ter misericórdia, ou eu não abro a minha boca para amaldiçoar ou para ir contra o sistema. Porque toda autoridade foi permitida por Deus. Ah, mas e se a autoridade é ruim? Chicote para as costas do tolo, Deus permite. Talvez a sociedade brasileira esteja precisando tomar umas chineladas. Então, a primeira coisa é estabelecer como princípio a obediência. Fala, Senhor, eu quero ter obediência como princípio de vida.
Eu não quero ter obediência, porque, meus irmãos, escute isso, a seriedade que é esse assunto. Você e eu não temos, muitos de nós, mais pai e mãe, e quem tem pai e mãe, o pai e a mãe não tem mais muito poder sobre você, vamos falar a verdade. Tem quando a gente quer um conselho, quer um dinheirinho, eles têm até um poder, mas na hora de dar pitaco mesmo, você não gosta. A verdade é essa. Então, vamos ser sinceros, a gente não tem mais a quem obedecer. Aí a gente vai tocando a nossa vida, vai tocando achando que a gente é obediente. Mas nesse momento eu preciso que você estabeleça hoje a obediência como princípio da sua vida. Senhor, eu quero obedecer a todos aqueles que estão acima de mim. Eu quero obedecer, porque, pastor, peraí, você está falando tanto de obediência, obediência? Nós não somos desobedientes. Ei, se eu disser para você que eu, como pastor, quantas vezes as pessoas desobedecem? Mas são centenas de vezes. Você fala uma coisa, a pessoa faz outra. Não faça isso, a pessoa faz. Age assim, a pessoa não age. Vem fazer tal coisa, a pessoa não vem. O que mais tem, meus irmãos, é adulto desobediente. Meu Deus do céu, é muito, muito adulto desobediente. Por que isso? Porque eles acham que eles são obedientes. Qual é o adulto aqui que eu chegar e falar, irmã Vanessa, a irmã é desobediente? Vai ser uma afronta para ela se eu disser isso. Mas se ela fizer uma análise pessoal, ela vai saber o quanto ela, muitas vezes, é desobediente. A Deus, talvez a liderança. É aquela história do tô sentado, mas por dentro eu estou em pé. O pastor falou, não sei o que e tal. Eu estou aqui batendo cabeça aqui para o pastor, mas você não concorda não. Se eu pudesse, eu não estava nem... Aí eu estava de pé. É sobre isso, é você falar, não, eu sou servo, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Se Deus está falando isso, eu vou obedecer. Então estabeleça como princípio, desde o Éden, Deus estabeleceu a obediência como princípio fundamental. Como é que Deus começou a humanidade? Tem uma árvore ali, outra árvore aqui. Essa daqui vocês podem comer, essa aqui não come. Deus começou toda a história dando uma lição de obediência. O que aconteceu? O que trouxe desgraça sobre a humanidade? Vocês estão entendendo como é que o diabo fez lá e está repetindo na nossa vida? E aprenda uma coisa, toda desobediência, ela vai atrair coisas ruins para a nossa vida. E essas coisas afetam a nossa família. Adão e Eva tinham tudo, mas perderam o paraíso pela desobediência. E aí vem Jesus e nos mostra o caminho contrário. E sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Por isso que Jesus veio e obedeceu tudo certinho, caladinho, para mostrar qual é o caminho é a obediência. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Não foi qualquer morte, foi a morte de cruz, a pior sentença da época, a mais dolorosa da época. E ele obedeceu. E às vezes uma autoridade fala para você, não faça isso e tal, você não quer obedecer porque você não concordou, você não acha que aquilo ali é legal, eu não vou, eu não quero, eu não vou fazer. E isso atrai sobre a minha vida e a sua vida coisas ruins. E é isso que Deus separou esse mês para falar conosco, e a começar por mim. De a gente abrir o nosso coração e falar assim, eu quero só obedecer. Me ensina a obedecer, Deus. E aí, qual é a lição que nós vemos isso? A obediência é um ato de fé que demonstra confiança em Deus. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer. Não tem quando alguém te afronta, alguém fala mal de você, alguém faz mal a você, e você quer falar também, alguém vai falar, fica quieto, cala a boca. Fica quieto, não fala nada não, que vai piorar a briga. Não levante a mão se você já passou por algo assim, de alguém chegar e ter que te interpelar e falar, não fale, por favor. E você ter que se calar e obedecer. Eu me lembro, o Senhor está trazendo à minha memória um rapaz que morava perto da minha casa, quando eu era garoto, 12 anos eu tinha aproximadamente. Eu morava em um condomínio chamado Comunidade, e lá tinha um rapaz, um senhor, o nome dele, quer dizer, o apelido era Zé da Ponte. Né? Você vê aí a situação. Zé da Ponte. Quem era o Zé da Ponte? Era aquele rapaz que bebia o tempo todo. Ele tinha família, ele tinha uma esposa, tinha uma filha, e o Zé passava o dia inteiro. Ele chegava, ele trabalhava, chegava do trabalho, se trocava de roupa, saía, pronto. Ele já voltava cantando e cambaleando. E nós éramos quase vizinhos, a gente morava numa parte do condomínio, né, a parte nobre,
a Jesus. Aí tinha um bequinho assim, lá no final morava o Zé da Ponte. Dona Zefinha, cristã, família cristã ali, a nossa, e ele lá era do movimento, balacobaco. E aquele Zé da Ponte, que só vivia bêbado, ele tinha um respeito muito grande pelo meu pai, pela minha mãe, por nós como família. Ele via algo em nós que ele tinha maior respeito. E às vezes ele arrumava treta com a esposa e ele batia na esposa. Ele estava lá grudado nela. Quem chegava? Dona Zefinha. Minha mãe puxando de uma perna, coitada, que se ele desse um tapa nela, minha mãe ia cair. Minha mãe só aparecia. Ele soltava e pedia desculpa, e minha mãe, ô, meu filho, não faça isso, meu filho. E ele, dona Zefinha, essa mulher, que não sei o quê, mas ele sempre respeitou a minha mãe, mesmo embriagado, ele obedecia. Pastor, o que isso tem a ver? Eu estou falando de um bêbado. Um bêbado que reconhecia na minha mãe uma figura de autoridade, pela idade, pela postura, pelo testemunho, pelo estilo. Minha mãe era muito pacata nesse sentido. Nossa família nunca era envolvida com bagunça ou com qualquer briga no local, apesar de ser ali, né, uma comunidade, um condomínio, né, de luxo, pobre premium, né, nesse nível aí. E aí, mas o respeito que ele tinha, eu estou falando de um bêbado. Às vezes a pessoa sóbria. Você vai dar um conselho, ei, não faça isso. A pessoa não quer respeitar, não quer obedecer. Então é sobre isso. Pastor, esse assunto não é agradável, por isso estamos aqui. Se eu fizer uma pergunta a cada um de vocês, que aqui a maioria já passou dos 20, 30 anos, qual foi a última vez que alguém te escorou para dizer assim, ó, você tem que obedecer? Seja sincero para mim, levanta a mão aí. Quem esse mês foi confrontado, esquece a série, na sua vida pessoal, você tem que obedecer. Alguém? Baixa a mão, Josias. Porque Josias não vale que a gente tenha essa troca aqui. Meu irmão, me obedeça, meu filho. Vem cá, isso é o filho, né? Então você não conta aí. Né? Eu digo, irmão Arthur, né, que levantou a mão. Quem mandou você obedecer, irmão? Ó, o Arthur, que é um rapaz valoroso, a mamãe dele partiu. E agora é a avó, é a tia, e ele é um rapaz muito inteligente, mas ainda não tem experiência de vida. Então, as pessoas estão ensinando a ele, as pessoas estão do lado dele, a família, a ele tomar a frente, resolver as questões, né? E aí o pessoal agora fica cobrando dele. Ó, obedeça aqui, faça isso, faça isso, faça isso. Tirando o Arthur. Quem é que vai ter coragem de falar pra gente que a gente tem que obedecer alguma coisa aqui? Quem vai ter? Irmã Neide está aqui. Quantos anos tem que a irmã não ouve alguém falando assim, olha, obedeça? Quem vai ter coragem de fazer uma mulher que tem a vida que a irmã Neide tem, de olhar para ela e falar assim, seja obediente ao teu Deus e à palavra do teu Deus, para que Ele te abençoe? Quem vai falar isso? Alguém quer trocar comigo aqui? Que eu estou mexendo no vespeiro. Quem está entendendo, diga amém. Então, não é um assunto confortável. Essa série vai ser um mês apanhando sobre isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Você foi enganado. Essa série não é para te dar a bênção. É para te ensinar a obedecer, a ter a bênção. E aí você veio, ai, que bênção, ai, que maravilha. O pastor vai liberar a chave. A chave é a... Amém. Segundo princípio para você, segunda chave. Exemplos bíblicos de obediência que geraram bênção. Olha isso. Abraão obedeceu à voz de Deus, saiu de sua terra sem saber para onde iria e foi feito pai de nações. Todo cristão acha lindo a história de Abraão. Abraão, ele saiu, Deus chamou, ele nem sabia para onde ia. Só que na hora de entender o quão obediente Abraão foi. Você lembra do episódio em que Deus pede o filho dele? Meu irmão, eu fugia. Pegava a Laurinha,
Irmão Ramon, traz lá a Johanna lá. Irmão Josias, pega o cutelo. Traz aqui, bota ela aqui agora. Deus está pedindo para a gente sacrificar a tua filha aqui agora. E ele já olhou para mim e falou, tá louco, pastor, parte para cima do senhor. Hein? Fala a verdade. A gente lê isso na Bíblia, mas a gente não consegue imaginar o que Abraão passou. Você imagina ele subindo, ainda teve que subir o morro. Eu nem subi, irmão, eu descia, correndo. Ele subiu o morro, ainda botou o menino para catar os gravetos para fazer o holocausto ali. Ei, escute isso, o que é obediência, porque é muito bonito você ser crente, dizer que é crente e falar sobre Abraão sem entender o que Abraão fez para se tornar o pai da promessa. E para a bênção que nós vivemos hoje foi por causa desta obediência. A bênção que a tua família vai viver é por causa da sua obediência. E mesmo que essa obediência seja algo duro para você, porque obedecer o que é fácil é muito fácil. Eu quero ver você obedecer numa palavra dura a um pastor que grita com você, para que você aprenda a obedecer, porque pai e mãe nenhum vai te ensinar isso mais. Porque não porque eles não querem e nem porque eles não podem, é porque eles não têm mais esse domínio sobre a tua vida. Só a palavra de Deus para te confrontar. A irmã Mari está aqui, mãe agora. Ai da irmã Rosângela, de querer mandar na Johanna. Mãe, a Johanna não pode usar tela. Perfeito. Você sabe o que é não poder usar tela? Não pode mexer em celular, tá certíssima. E nem televisão, até certa idade. Eu falo ou vocês falam? Mas tudo bem, tá ótimo, perfeito. Quando deixa com a avó? Quando ela chega, a criança já tá, ó. A galinha pintadinha e o galo caricó. Caricó? Versículo vocês não decoram, mas essa musiquinha vocês sabem, né? Aí ele tá lá, ó. Ela tá lá. Irmão. A mamãe ali vai virar uma leoa. Ela vai gostar dessa atitude, sim ou não? E se ela falar que não, agora é não, irmão. A irmã Rosângela, com todo carinho, ainda mais que ela queira, o não é não. Vamos para a praia. Não, meu filho, vai não, que o sol, como minha mãe dizia, o sol está quente. O sol é quente, né? O sol está quente. É por isso que eu vou para a praia, mãe. O sol está quente. Minha mãe falava para mim, meu filho, ir para a praia essa hora, no sol. Eu falei, mãe, mas é no sol que nós vamos para a praia, mãe. Não, meu filho, deixa esfriar o sol. Aí nós ia, irmão. Eu já sou adulto, já sou jovem. Vocês estão entendendo isso? Ei, vamos falar a verdade, nem pai e mãe têm mais poder sobre nós nesse sentido. Aí você não quer obedecer ninguém? Que história é essa? A irmã Mari trabalha na área da dança e tem uma experiência absurda nisso. Se uma criança quiser aprender a dançar, Mari, ela pode chegar e fazer do jeito que ela quer, ela vai ter que depender da professora para ensiná-la. E a criança, ela é bem assim, eu sei, tia, deixa que eu sei. Não é assim que elas fazem? Deixa que eu sei. Só que deve ter o jeito certo, irmão. Que se tu não botar o pé do lado certo para fazer o escarpão, como é o nome desse negócio? Grandecar. Eu vou gravar. Até o final da série eu gravo. Ó, grandecar é abrir a perna para lá e para cá. Quando ela vai ensinar isso para as crianças, tia, eu sei, tia, eu sei. Não é assim que faz? Eu sei. Você é assim também. Eu sei. Não, eu sei, eu sou adulto, eu sei. Permita que Deus use alguém na face da terra. Eu sei que você é muito top. Você sabe de tudo. Permita que alguém te ensine. Obedeça alguém nessa terra. E o que Deus está te pedindo e me pedindo é que a gente obedeça a palavra dele, não é sobre homens. A maior autoridade é a palavra de Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, em nome de Jesus, Abraão foi esse. Se eu falasse aqui agora, irmão, diante de Deus, eu estou falando para você entender a autoridade de Abraão. Se Deus pedisse a minha filha, eu ia ficar, meu Deus do céu, Senhor, é isso mesmo, Senhor, pelo amor de Deus, Deus. Senhor, meu irmão, eu não sei,
Eu ia virar crente triplo, que eu ia orar 50 vezes por hora, para tentar demover o coração de Deus. Senhor, dá para eu ir aí em cima não, para a gente conversar, pode me matar, que eu vou aí, a gente conversa, depois o Senhor me dá de volta aqui, que eu tenho que conversar com o Senhor. Deixa eu tentar pleitear diante do Senhor, eu quero pular para o tribunal, eu quero ir para o tribunal. Abraão não. Abraão falou, vem filho, vem. E olha, cá entre nós, eu acho, tá gente? Não acho não, ele ia fazer. Que a Bíblia diz que ele chegou a levantar e o anjo falou, não toque no menino. Ele ia fazer, irmão. Quem é que de nós obedeceria isso? É por essa obediência que Deus falou para ele, Abraão, em você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através da tua vida, eu declaro que através da tua obediência, a tua família será abençoada em nome de Jesus. E aí, Noé, meu irmão, se Deus fala para mim e para você, ó, tá aqui, ó. A gente tem que comprar essa propriedade e construir o templo no formato da arca aqui. 150 pessoas, irmão. Tem gente que já falou, pastor é maluco. Já começou assim, pastor é doido. Ai, meu Deus do céu, ó. Que isso, gente? Que negócio grande, para que isso? Meu Deus, não sei o quê. Noé não. Tinha engenheiro, tinha arquiteto, tinha guindaste para pegar madeira. Quem aqui já mexeu com madeira bruta, que teve que fazer alguma coisa cheia de farpa, e entrou uma farpinha no seu dedo? Quantas farpas você acha que entrou no dedo de Noé? O martelo, o prego, era tudo adaptado, era pedra, era madeira. Não era o que a gente tem aqui hoje. Não tinha serra elétrica. Vocês estão entendendo o que era obediência naquela época e o quanto nós não obedecemos agora? Se eu, como líder espiritual, na figura de Noé, falar para vocês, olha, Deus mandou a gente construir uma arca nesse lugar. Vai ter gente saindo da igreja, irmão. Vai ter gente criticando. Vai ter gente não ajudando. Noé, ó, carregando madeira, fazendo de tudo. Vai ter gente falando, eu vou nada lá, pastor é maluco? Vou ajudar com o quê? Olha isso. Quem está entendendo, diga amém. Olha o nível da nossa desobediência. Se Deus levanta Noé agora, meu irmão, Noé não ia construir arca nenhuma, irmão. Por quê, meu irmão? As pessoas não querem mais obedecer. Então é por isso que eu e você precisamos estar num lugar como este, para ouvir e ser repreendido, e ser exortado, e ser aconselhado, e ser amado, ao ponto de alguém dizer no nosso rosto, na nossa face, que nós somos desobedientes, a começar por mim. Eu não teria a obediência de Abraão. Eu não teria a obediência de Noé. Eu não teria a obediência de Pedro, que obedeceu a palavra quando Jesus falou assim, ei, irmão, escuta isso e você vê o quão nós somos desobedientes. Você ficar a noite toda, você é um pescador experiente, sabe o que faz, fica a noite toda ali no sereno, naquela coisa horrível que é o mar à noite. De manhã você está frustrado, cansado, com sono. Você, pela tua experiência, sabe que ali não tem peixe. Vem Jesus, calmo, sereno e tranquilo. Devia ter tomado um banho de manhã, passou aloe vera da Natura da época, chegou todo cheirosinho lá na praia de manhã. E o pessoal botando o barco na areia, cansado, desmotivado, tudo dando errado. Vem Jesus, como se nada tivesse acontecendo. Vamos ali no mar ali, pegar uns peixinhos ali no marzinho. Jesus nem pescador é. Vamos lá. Meu irmão, eu nem entrava no barco, irmão. Ô, Jesus, com todo respeito ao Senhor, que é assim que as pessoas falam com o pastor, com todo respeito ao pastor, mas eu não concordo, não. Isso aí não vou fazer, não, tá? Ô, Jesus, desculpa, assim, o senhor é autoridade aí no negócio de curar, libertar, salvar, uma opção de coisa que o senhor faz, eu acho muito bonito o que o senhor faz. Mas de peixe entendo eu. Eu passei, foi a noite toda aqui, Jesus. Eu não vou entrar em nada. Vai você e Tiago e tal, eu não vou. Pedro não, que eu sou bravo, não vou. Eles entraram. Eu fico imaginando que lá no coração dele, irmão, esse Jesus não está legal, não. Mas vamos lá. Olha quem está falando. Jesus, né? Vem, Jesus, vem. Aí ele entrou. Olha isso, gente. Joga a rede aqui. Tu é pescador, Jesus?
eles chegaram a falar. Veio antes quando ele fala, nós pescamos a noite toda, ele ainda tentou negociar. Mestre, pastor, nós trabalhamos muito, pastor, a noite inteira, pastor. E não pegamos nada. Olha Pedro aí querendo negociar. Ele está errado? Não. Ele está falando uma mentira? Não. Talvez a sua vida, eu sei que não está dando certo em muita área, mas é sobre uma palavra. Jesus, com todo carinho, com todo respeito, aí ele fala mestre. Mestre é quando você pensa, ô pastor, ô mestre, eu reconheço o senhor como um grande mestre, pastor. Ficamos a noite inteira, sabe, Jesus? O que significa inteira, Jesus? É a noite toda. E não pegamos, não foi uma sardinha não, irmão. Jesus, pegamos nada. O Senhor vai mandar a gente entrar de novo. Mas, vamos ler juntinho depois da vírgula no 3? 1, 2, 3. Mas, porque... Para aí, irmão. Você está conseguindo entender o que é obediência? É mesmo que você não concorde, é mesmo que você está levando a tua vida do teu jeito, vem um homem de Deus e fala, ei, é por aqui. Não, mas eu não estou vendo, ei, é por aqui. E aí ele fala, mas como é o Senhor, és tu, obediência. Como é você, eu vou obedecer. O cachaceirinho lá, coitadinho, que Deus o tenha, espero eu que em um bom lugar, como dizem, né? O Zé da Ponte. Pergunta por que o nome dele era Zé da Ponte. Porque ele caiu da ponte, dentro do valão. Aí, a partir dali, o apelido dele foi... Era meio óbvio, mas você não pensou tão alto, né? Zé da Ponte, que ele caiu da ponte lá. Tinha uma ponte com valão, ele caiu, saiu todo pretinho, aquele valão que fica tudo preto assim, ele caiu e conseguiram socorrê-lo, ele saiu pretinho. Aí todo mundo, você sabe como é que é a comunidade, né? Vai pegar o apelido, Zé da Ponte. Acabou. Então, Zé da Ponte, eu estou espancando minha mulher, mas chegou Zefinha, uma mulher de Deus. Eu bati, né? Eu estou doido para pegar essa mulher. Mas, meu filho, não faça isso, sua filha está vendo isso aí, meu filho. Minha mãe falava assim para ele. Aí ele falava, sobre a tua palavra, deixarei de bater nela. Não falava isso, mas talvez era o que ele pensava. Por causa da... Não, ele falava, por causa da senhora eu não vou arrebentar ela. Ei, dá para você, por causa da palavra de Deus, obedecer? Sim ou não? Amém? Então, Abraão, Noé e Pedro. Qual é a lição que nós aprendemos com isso? Cada ato de obediência libera milagres sobrenaturais. Em todos esses casos que eu citei. Abraão, meu pai, quantos milagres foram realizados e livramentos através de Abraão. Você lembra de Ló? Que Abraão vai lá e socorre Ló. Como Deus era com Abraão, o que Abraão conseguiu diante de Deus, pai de multidões. Olha isso. Depois vem Noé, olha a bênção, o milagre que Deus operou na vida de Noé, quando ele salva a humanidade. Deus quer salvar a tua família através da tua obediência. Só que é difícil, né, irmão? A gente quer que todo mundo seja salvo, mas na hora de construir a arca, ninguém quer. Na hora de obedecer, ninguém quer, irmão. E a verdade é essa. Querer a bênção, por isso que as igrejas estão cheias. É porque eu não vou me prestar a esse papel de quando eu fizer série, eu chamar um famoso. Porque aí a igreja vai encher, não pelo tema da série, mas pelo famoso que vai vir. Então, aquelas pessoas estão aí, logo, elas não estão porque querem obedecer. Elas estão porque elas querem fazer um Reels, um Stories, tirar uma foto para mostrar que ela esteve pertinho do cantor famosinho. Aqui, não. Tem que vir pela palavra. Tem que vir para ouvir a verdade, porque o que liberta é a verdade.
E aí eu continuo no terceiro e penúltimo ponto, as consequências da desobediência. Já vimos que a obediência, ela abre portas, ela traz bênção, ela abençoa a tua vida. Agora vamos ver exemplos de desobediência. Saul perdeu o reino por não obedecer às ordens de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Coloca para mim em 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria ou adivinhação. A arrogância como mal de idolatria, da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Sabe o que significa isso? Muitas vezes Deus rejeita a nossa oração. Deus rejeita coisas que nós pedimos. Por isso que o último tema da série será o tribunal celestial. Porque se você não entender e não aprender sobre isso, não quebrar os altares da arrogância, da idolatria, que às vezes você se idolatra tanto, ou idolatra tanto a sua vida, que você não aceita que ninguém fale nada contra o que você está fazendo de errado. Então, por isso Deus vai te trazer para você quebrar esses altares, para aí sim você ser aceito no tribunal de Deus. E eu quero dizer para você que no juízo final não terá mais argumentação. Não terá. Ah, Senhor, mas eu não sabia disso aqui não. Ah, Senhor, mas eu não sabia que se eu obedecesse, se eu não obedecesse, isso aqui ia acontecer. Você não poderá dizer isso lá no julgamento final. Porque Deus está permitindo que você aprenda nos julgamentos que já estão acontecendo. E aí, Saul, ele perde o reinado, irmãos, quando ele desobedece. Jonas fugiu da missão e foi parar no ventre do peixe até se render à obediência. Jonas desobedeceu, só que a gente lê os textos bíblicos e acha bonito a história. Sabe qual é o problema do crente? O cristão não, que o cristão busca o conhecimento para ir profundo. Mas o crente é modinha, sabe o que ele faz? Ele fica na historinha. Sabe o que o diabo está fazendo com as igrejas? Transformando em Disney. A Disney é o quê? Historinhas. Ah, princesinha, ai, aí o rei vai lá na masmorra e tira a princesa lá e luta com o dragão e traz a princesa no cavalo branco e os dois vão pulando. A gente cresceu ouvindo isso, só que eu quero dizer para você que até as histórias da Disney foram inspiradas em coisas terríveis que aconteceram. A maioria daquelas histórias bonitinhas da Disney, por trás, era uma história terrível, triste e feia. A igreja de Cristo hoje... A igreja de Cristo não, vou corrigir. A igreja que estão fazendo hoje, elas estão nessa daí. A história de Jonas, o peixe, Davi, Golias, é só a história, mas o ensinamento e a lição ninguém quer. Por que Jonas foi para dentro de um peixe? Pela E ele falou que era como um inferno, como ele estava na morte. Ele clamou a Deus do seio da morte. Imagina você dentro de um peixe no fundo do mar, nas entranhas do peixe, do grande peixe. Vocês estão entendendo isso? Por causa de desobediência. E o que Deus faz nessa história? Deus vai lá e bota ele para onde ele não deveria ter saído. Mas a gente só quer saber da historinha de Jonas, igual a Disney, conta a historinha por cima. Pesquise sobre as histórias da Disney. Pesquise, você vai ficar de boca aberta. Não é só a Disney que faz isso, não. O Shrek e a Fiona, que é a mesma linha, né? Inclusive era o rapaz que trabalhava na Disney, que virou concorrente e abriu lá uma outra empresa, e, enfim. Essa história da Fiona lá com o Shrek é terrível. O Rumpelstiltskin, um cara lá que apareceu lá, é um demônio na realidade. Eu já falei, já ensinei sobre isso aqui. Rumpelstiltskin. Aquele personagem que fazia de tudo para separar a Fiona, ele fez um contrato para eles assinarem, depois que ele assinou esse contrato, porque ele não queria mais estar com a família. Porque o Shrek é Shrek para sempre, forever. Ele acordou e as crianças, os gêmeozinhos, né, gritando, e a mulher, hoje é aniversário deles, tem que comprar o bolo, e todo mundo em cima deles, e ele ficou doido, ele desejou ter paz, ele desejou não ter aquela bagunça. Aparece Rumpelstiltskin e faz um acordo com ele assina o acordo. Quando ele assina o acordo, ele acorda.
sem a família. E a vida dele vira um inferno. No Shrek, essa história é bonitinha. Mas se você for ver, estude sobre Rumpelstiltskin, você vai ver que ele é um demônio. Só que lá é bonitinho de ver. Estão querendo fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. A mesma coisa. Davi e Golias. Davi jogou pedrinha, matou Golias, que bonitinho. Você já viu a postura de Davi antes de chegar até lá? Jonas, o peixe, grande peixe, era baleia, não era baleia? Não. Vamos ver o que aqui hoje? Que ele desobedeceu e pagou preço, quase que ele morre. E aí Deus mostrou que ele estava em desobediência e o forçou a obedecer e cuspiu ele lá, vomitou ele no lugar aonde ele teria que ter obedecido. Essa história não está na Bíblia só para você saber sobre Jonas e o grande peixe, não. Está na Bíblia para eu e você aprendermos que quando Deus falar com a gente algo e a gente não obedecer, ou a gente vai pagar preço, ou ele vai forçar a gente, como diz Isaías, ele vai enfiar o anzol e vai puxar no nariz e dói. Quem está entendendo, diga bem. É duro, né, irmão? Israel, quando obedecia, prosperava, mas quando se rebelava, caía em derrotas e escravidão. O próprio povo de Israel desobedecia a Deus, pagava preço. Por que eu e você agora não precisamos nos preocupar em não obedecer? A gente continua pagando preço, é sobre isso. Você consegue entender a seriedade desse assunto? A obediência. E aí eu vou para o último ponto. O chamado à obediência hoje para ser abençoado. Agora sim, como autoridade espiritual, eu posso dizer para você, eu vou te ensinar a ser abençoado. Não por uma palavra, seja abençoado, não. Para você entender que você precisa obedecer. O que significa obedecer a Deus? Primeiro, guardar a sua palavra. Guarda essa palavra, irmão. Pode ter sido duro coisas que eu falei para você aqui da parte de Deus. Você falar assim, meu Deus, eu tenho que rever meu conceito, meu princípio de obediência. Realmente vai fazer muito tempo, eu não tenho nem mais pai e mãe, eu só tenho pai, eu só tenho mãe, ou eu tenho pai e mãe, mas eles não me mandam mais, ou não, mesmo que mandar, eu também não vou obedecer tanto. Eu precisava de alguém para falar que eu preciso obedecer. Só que esse alguém que está sendo usado para falar, ele não quer o meu mal. E esse alguém não está falando sobre o gibi da Mônica, Cebolinha, Cascão. Eu estou falando sobre um Deus que exige e continua exigindo obediência. Porque sem obediência não tem a vírgula da bênção. Quer ser abençoado, obedeça. Eu olhei para uma ovelha aqui da igreja agora, Deus trouxe a minha memória. Essa ovelha, eu não sei a idade exata dela, mas já é um pai de família, já tem filhos adultos. Com certeza já passou dos... Está bem conservado, mas já passou dos 50, imagino eu. É um homem, é mais velho do que eu, tem mais experiência do que eu. Os filhos são muito mais velhos do que os meus filhos, da idade. E essa pessoa veio humildemente me pedir orientação do que fazer sobre uma coisa que Deus tinha abençoado. O que fazer? Pastor, eu não sei o que fazer. Eu já tentei outras vezes e eu não consegui. E dessa vez eu não quero errar, eu quero orientação do Senhor. Igual criança, irmão. Sentou assim, ó. Ajuda, pastor, ajuda eu. Faça isso, haja assim, não faça isso, aqui, 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 aqui. A bênção chegou. Através de uma orientação e de uma obediência, a família toda dele foi abençoada. Dentro de alguns meses, 2 meses, Deus fez isso aqui, ó. Mudou um quadro de, acho que alguns 30 anos, se duvidar, esse quadro estava travado. Quadro de 20, 30 anos, mudou em alguns meses, porque se submeteu a uma autoridade só para instruir e obedeceu. Porque eu falei, olha, é assim, 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 faça assim, 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 pois fez conforme a palavra que foi orientada. E Deus abençoou. Hoje, a família toda está desfrutando da bênção. E é uma bênção maravilhosa. É sobre isso, irmãos. É muito triste, como pastor, como pai espiritual, as pessoas não obedecerem. E está tudo bem para mim, porque eu vou continuar obedecendo a Deus, recebendo a instrução de Deus. Mas é triste ver a pessoa que desobedece pagar preço. Deus não te trouxe aqui para brincar.
Você não está pagando o preço de estar aí com sono, cansado. À toa não. Honre pelo menos a sua posição de ter vindo para este lugar. Guarde a sua palavra. Submeta-se à vontade, à sua vontade, à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos totalmente. Ei, você não precisa entender, você precisa crer. Pedro entendeu o que Jesus estava falando? Peraí, Jesus. Não, deixa eu entender isso aí. Qual é o macete? O que o senhor vai fazer? Não. Ele só falou, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Tem gente que às vezes está sentado aqui, não entendi direito do pastor. Eu não estou entendendo essa palavra. Ei, não é para entender não, é para crer. Apenas faça. Lança. Guarde a palavra. Submeta-se à vontade. Respeite a autoridade espiritual. Respeite. Eu sei que é difícil, irmãos, pegar homens de cabelo branco. Uma coisa que eu admiro, a pastora hoje está lá dentro, eu liberei para que ela estivesse lá, está na cozinha preparando lá a janta. A unção que está sobre nós é muito forte, disso que eu vou te dizer agora. A pastora tem 42 anos. Comparada a muitas mulheres da igreja, ela é uma menina. Comparado, não é porque ela tem 60 anos de experiência. Porque 30 anos nosso equivale a duplo. Porque não é mole não. Passamos pela prova e pelo fogo. Então nós temos uma experiência de... Eita, falou nela, vida longa para ela. Que benção, irmã. Vida longa, não morre cedo. Glória a Deus, Senhor. 120 anos está ótimo. Amém, né, irmã? Falou, tudo bem, né? Graças a Deus. Tá boa a comida? Tá gostosa? Os irmãos estão confiando, irmão. Encomendaram tudo, né? Escute isso. Senhoras sentam para ouvi-la. Pessoas que têm filhos, netos, sentam para ouvi-la. Para obedecer, para buscar conselho. É reconhecer uma autoridade. Em toda a nossa trajetória de 30 anos, nós nunca fomos desrespeitados. Sempre porque nós obedecemos. E quando a pessoa quer, com a atitude de desrespeitar, a gente obedece àquela pessoa, se ela não quer, e libera ela. Respeite autoridades espirituais. Se você desrespeitou pai, mãe, avô, avó, com as suas razões, encerre esse ciclo na sua vida. Peça perdão a Deus e passe a respeitar as autoridades a partir de agora. Você vai ver que a sua vida vai mudar em nome de Jesus. E eu quero pedir para que você se coloque de pé, porque eu quero dar algumas sentenças. Enquanto isso, os diáconos e diaconisas estarão aqui já se posicionando para a ceia. E eu vou pedir a você que antes de tomar a ceia, você peça perdão a Deus e reconheça que você estava desobedecendo alguns pontos na sua vida. Na sua vida pessoal, escolha obedecer a Deus em suas decisões, relacionamentos. Na sua vida familiar, ensine os seus filhos a obedecer ao Senhor, pois isso gera vida longa e prosperidade. Eu sempre falo para o meu filho, como eu disse hoje pela manhã para a igreja, eu não obrigo ele a nada. Você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso. Quando é pequenininho, a gente até obriga, né? Tem que obrigar mesmo, quando é pequeno. Mas depois de certa idade, filho, você tem que entender a importância de servir a Deus, seguir a Deus. E eu falei para ele, eu sempre falo para ele, honre a Deus acima de tudo e depois os seus pais. Honre a Deus. Eu falei, não é o teu intelecto, não é a sua capacidade. Na hora que a coisa pega, você vai clamar a Deus. Então, acerta sempre a tua postura diante de Deus. E hoje eu digo para vocês isso. Honrem sempre a Deus que te deu vida, te deu saúde. Honrem a Ele. E depois honrem as autoridades que Deus colocou sobre vocês. Na igreja, ande em submissão, porque a unidade traz crescimento e bênção. Eu não tenho interesse nenhum em mandar na sua vida. Para mim é até trabalhoso ter que mandar, ter que falar alguma coisa para você e se meter na sua vida. Não há vantagem para mim e para a pastora. Mas entenda que é um privilégio você ter alguém que vai estar disposto a entrar numa guerra sua para dizer, sai daqui, faça isso, não faça isso, faça dessa forma.
Entenda isso como um privilégio. Porque ninguém se preocupa. Quer ouvir uma verdade ou não? É melhor não falar. Não vou falar. Não. Pessoas na sua família não querem o seu bem. Querem ver você se lascar para dizer assim, ó. Ah lá, eu falei, ó lá. Ah lá, tá vendo? Se achava. Ah lá, só porque tem uma faculdade, só porque tem um bom trabalho, só porque tem isso, só porque tem aquilo. Ah lá, tá vendo? Não era tudo isso, não. Tem gente que fica assim, irmão, escute isso. Quando acontece alguma coisa, ah, eu falei. É isso. Quer ouvir essa verdade? Essa é a verdade. Aí você vê uma pessoa, um pastor, uma pastora, que fala, ó, faz isso não, que quer ver o teu bem, irmão. Eu fico feliz quando uma ovelha obedece e é abençoada. Eu fico feliz. Ver me dá felicidade, e a pastora é ver vocês sendo abençoados, conseguir um emprego, conseguir uma promoção. Aqui na igreja, quando as pessoas recebem promoção de liderança, ai pastor, eu sou promovido e eu não sei ser líder, me ajuda. E eu fico doidinho. Marca, vamos conversar, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Eu estou até preparando um curso de liderança para quando alguém for promovido, ó, faz um curso de liderança, daqui, ó. Eu tenho prazer. Eu e a pastora, a gente vibra. Como não obedecer? Se desobedecer, vai pagar preço, não é maldição, é consequência. E eu concluo dizendo, peço aqui às diaconisas que se posicionem. A obediência é a chave aqui, ó. No final você vai receber a representação para desfrutar a melhor parte de Deus na terra. A desobediência abre brechas para maldição, mas a obediência abre portas da bênção. Escolha hoje andar no caminho da obediência, pois Deus tem prazer em abençoar os que guardam e obedecem a sua palavra.